Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Vamos aqui então conversar com vocês sobre o capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No item 10, o ódio, mensagem aqui de Fenelon, Bordeaux, 1861. E aí, antes de tratar diretamente do assunto, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês, em algum momento da vida de vocês chegaram a odiar alguém? Ou só teve raiva, por exemplo, né? Porque a raiva é aquele momento de sentimento, digamos assim, ruim, né? Com uma certa contrariedade que você fica irritado, mas passa rapidinho. Já o ódio é diferente. O ódio, você guarda um rancor, um sentimento ruim dentro de você por anos, às vezes até séculos, por determinadas pessoas. É esquisito, né? Séculos que eu falo porque a gente, né, como o nosso espírito é imortal, né, reencarna, né, ele reencarna e desencarna, e nós nos aproximamos, né, pelas pessoas e nos vinculamos a elas pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pelo ódio. Então, é complexo essa situação, porque envolve sintonia, envolve vibrações. Tem um caso aqui no livro Contos e Apólogos, de Irmão X. Aliás, Irmão X, né, que nos enviou esse livro através de Chico Xavier. Ele foi, quando encarnado na Terra, um escritor e um jornalista, né, com uma facilidade fantástica, né, de escrita. Então, ele viveu no século XIX e morreu. Ele viveu ali no final do século XIX e morreu no século XX, ali em 1938. Mas, quando ele desencarnou, passou a enviar mensagens para o Chico, né? Através do Chico, ele começou a escrever O Brasil, Coração do Mundo, identificando como Humberto de Campos. Isso deu um problema muito grande, porque a viúva dele, né, resolveu entrar na justiça para buscar os direitos autorais do livro, né? E ele, como morto, né? Então ele foi, ele achou melhor, depois desse problema, passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. E nesse livro, né, Contos e Apólogos, um diálogo entre mãe e filho que vai nascer através do ventre dessa mãe. E há uma contenda, uma discussão entre eles que a mãe não permitia, não queria, falando na intimidade, na consciência dela, conversando com ele e dizendo que ela era jovem, queria aproveitar a vida, né, e não ia aceitar o nascimento do bebê, desse espírito, através dela, através da mãe. Então, não, ela fala assim: não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão de maternidade para o filho que lhe desabrochava no seio. Não me furtarás a beleza, significa trabalho, renunciação, sofrimento. Mãe,
deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos. Dá-me a bênção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar nos remos. Dá-me arrimo, dar-te-ei a alegria. Serei o rebento do teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. E ela, não. E ele, não me abandones. E ela, expulsar-te-ei. E aquela discussão, né, na intimidade, né, ali, ele se preparando para nascer através dela. Ela, piedade, mãe, não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? E ficou esse desejo, né, muito forte da criança, do bebê nascer através dessa mãe, e ela não. Dia a dia renovava-se o diálogo sem palavras, até que quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Torna à sombra de onde vens, morre. Mãe, não me mates, protege-me, deixa-me viver. E ela, nunca. Ele, socorre-me. Ela, não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Então, ela, provocando esse aborto, né, acabou se prejudicando e os dois acabaram desencarnando. Né? O filho nem nasceu, né, no ventre dela, né? Acabou, então, os dois se precipitando na morte, no despenhadeiro da morte, como coloca aqui Humberto Campos. Desprovidos do invólucro carnal, lá já no plano espiritual, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro, pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Então, essa contenda, ela se tornou muito mais agressiva, e essas energias magnéticas, né, horríveis, né, essas energias do mal, né, acabaram por enlaçar eles, né? A sementeira da crueldade atraíra a seara do ódio, e a seara do ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Então eles entraram em total desequilíbrio, de tanto, né, brigarem, desentenderem, se ofenderem, né, continuaram por muito tempo nesse sentido. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes para os dois, até que um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, com a ofertar-lhes o próprio seio. Então, o espírito caridoso lembrou deles, né, e aceitou recebê-los como filhos. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida.
Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Então vieram como chifópagos, né? Siameses, nasceram então colados juntos. Esse ódio, essa agressividade entre eles foi tão forte, foi tão radical, que acabou eles nascendo na condição de siameses. Então, esse ódio tremendo provocou essa situação, né? Então, a gente vê aí que ou nós nos ligamos às pessoas pelo amor ou pela dor. Então, evidentemente que acabaram tendo essa situação terrível, né, se ligando aí, né, nessa condição de espíritos, de almas reencarnadas como chifópagos ou siameses, né? Vou ler aqui um pedaço da lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o ódio, de Fénelon, Bordeaux, 1861, quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Fazei por amor aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Será que a gente consegue amar as pessoas, né, que inspiram indiferença, ódio e desprezo? O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Esse sacrifício nós vamos ter que passar, né? Amar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, né? Aqueles que nos desprezam, que nos humilham. Né? O que nós temos que oferecer a eles? O amor, a atenção, o carinho, as orações. Orar, pedir a Deus para iluminar a mente, o caminho dele, ou dessas pessoas que, né, são que nos ofendem. Então, são situações que nós temos que passar na vida para que a gente possa alçar voos mais altos, subir degraus. Se nós não conseguirmos amar os nossos inimigos, nós não conseguiremos avançar no nosso desenvolvimento moral. Então esse é o detalhe, né? Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Ou seja, nós estamos colocando no mesmo nível deles, né? Quando eles nos ofendem e nós, né, revidamos, nós estamos colocando no mesmo nível, né? E aí, evidentemente, que nós não estaremos atingindo os nossos objetivos de avançar. Vamos continuar ali embaixo, né, como espíritos inferiores. Então, um dos segredos do nosso desenvolvimento moral chama-se amar os nossos inimigos, né? Então, amá-los, esta é a essência que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes
sobem até Ele, até o nosso Pai Celestial. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não nos livra o coração do convívio e das ações dos maus. Porque é muito fácil amar, né, os nossos entes queridos, nossa família, nossos amigos. Agora eu quero ver a gente amar aquelas pessoas que desejam o nosso mal, que quer ver o nosso fracasso. E esse é o desafio, né, que Deus nos oferece para que possamos provar a Ele que nós somos bons. Não é verdade? Esta é uma das provas mais difíceis, bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, se a gente quer estar bem com Deus, com Jesus, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos superiores que, digamos assim, são responsáveis por nossa reencarnação na Terra, né? Se nós quisermos ficar bem com eles, nós temos que trabalhar melhor essa condição de conviver bem com aquelas pessoas que nos desejam o mal, a nossa infelicidade. Então, nós temos que nos preparar, certo? Para saber lidar com aquelas pessoas que nos querem o mal, né? Aquelas pessoas que querem ver a nossa infelicidade, aquelas pessoas que querem vingar de nós de alguma forma, ou aquelas pessoas que têm inveja e passam a ter ódio de nós. Ao invés da gente emitir pensamentos ruins, negativos, energias, né, fluidos deletérios, nós devemos passar a orar para esses nossos irmãos, a fim de que a gente possa estar bem com o nosso Pai Celestial. E, se for o caso, até ajudar essa pessoa, né, no dia a dia, nas condições que a gente puder fazer em benefício dele. Essa é a ideia de amar os nossos inimigos. Como disse, amar os nossos irmãos e amigos, isso aí é a coisa mais fácil que tem. Né? Apesar de que hoje, né, os irmãos também muitas vezes têm as contendas, né? Que às vezes pode ser esses irmãos que vêm, né, de existências passadas, que nós tivemos conflitos, né, nos unimos aqui como os irmãos para que a gente possa, então, trabalhar, desenvolver, né, o nosso amor entre os nossos irmãos, não é verdade? Então, inclusive, tem no livro Paulo Estevão, né, nós temos a história aí de Saulo, né? Saulo de Tarso, um fariseu, um dos fariseus importantes, que passou a perseguir, né, Pedro, Tiago, João, depois Estevão, né, lá na Casa do Caminho, né, quando fundaram ali, depois que Jesus nos deixou na carne, eles, então, continuando os ensinamentos de Jesus, resolveram, então, criar, né, fundar a Casa do Caminho para receber aqueles irmãos infelizes, doentes, né, e pregar o Evangelho de Jesus nessa Casa do Caminho. Então, com isso, começaram a se destacar, né, aquelas pessoas abandonadas pelos próprios fariseus, aquelas pessoas infelizes, pobres, tristes, que não poderiam ter o acesso, né, às sinagogas, os ensinamentos dos fariseus. Muitos, né, abandonados, desprezados,
passaram a buscar a casa do caminho. E aí, Saulo, percebendo essa situação do crescimento do Evangelho do Cristo, Paulo então passou a perseguir, né, aqueles seguidores do Cristo, passou então a perseguir, né, a criar situações dolorosas para todos aqueles seguidores, né, até chegar ao ponto, né, de uma perseguição ser tão violenta que acaba levando, né, o seu oponente principal, digamos assim, Estevão, né, a ser apedrejado até a morte. Estevão, né, que na verdade era Gesiel, esse era o pseudônimo que ele adotou, né, o Estevão, era o Gesiel, irmão de Abigail, que era a noiva de Saulo de Tarso. Só que Saulo não sabia disso. Como Gesiel, Estevão estava, né, durante um tempo afastado, porque ficou aprisionado, né, nas galeras lá pelos romanos. Então, quando ele retorna com outro nome, de Estevão, e vai colaborar na Casa do Caminho. Saulo, né, percebe, né, a grandeza, a inteligência, né, de Estevão e passa a persegui-lo até Estevão ser exterminado. Então esse ódio, né, esse ódio de Saulo nessa perseguição, né, de destruição de famílias, né, aquelas famílias que estavam ali seguindo Jesus, Saulo então foi incomodando, prejudicando, né, apedrejando, aprisionando as pessoas que seguiam Jesus. Então esse ódio, né, terrível acabou fazendo com que ele exterminasse Estevão, irmão da sua noiva. Então a gente vê, e somente depois de um certo tempo de perseguições é que Jesus, né, na entrada de Damasco, Saulo entrando em Damasco para perseguir os outros seguidores, Jesus então aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir de então, ele passa a desenvolver todo um projeto. Na conversão, ele se converte, né, e passa a trabalhar sistematicamente para Jesus, criando em várias regiões, né, cidades, países. Ele passa então a espalhar o Evangelho de Jesus, né? Então essa história que um ódio se transforma num amor incondicional foi uma das transformações mais importantes, né, da história de Jesus no Novo Testamento, dele, de Maria de Magdala, Maria Madalena, também na conversão. Então são dois, digamos assim, heróis, digamos assim, no sentido de promover essa transformação moral deles para o bem, para o amor ao próximo. Então eu deixo aí essas lições dizendo que nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, buscando inclusive amar os nossos inimigos, combater a raiva, né? Às vezes esses sentimentos ruins que existem dentro da gente, que acaba provocando dissensões, contendas, né? Acaba provocando situações infelizes, né? E o objetivo nosso é o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, né?
Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir a Deus que possa iluminar os nossos caminhos, nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós continuemos vencendo a nós mesmos, para que nós continuemos nos transformando moralmente e sendo melhores um pouquinho a cada dia. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.